Bom dia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá no nosso Evangelho, hoje terça-feira. O limite no perdão. Vamos lá, gente. E o Evangelho de hoje é de São Mateus 18, 21 a 35. Ok. Vamos ver o que o Senhor nos espera hoje, nos mostra hoje. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxe-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e seus filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou julgá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida. Por que tu me suplicaste? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Duro, hein? Duro, hein? Duro. Hoje, o nosso Evangelho. Hoje o Senhor fala-nos da necessidade do perdão através de uma conversa com o apóstolo Pedro. Pedro aproximou-se de Jesus com confiança para perguntar: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Então vamos lá. Vamos ver. Quantas vezes? A proximidade de Jesus com os apóstolos dá a Pedro a oportunidade de perguntar-lhe sobre uma atitude que encontrou em Jesus e que para ele é difícil: perdoar os outros. É difícil perdoar, pessoal. Será que é difícil perdoar? Perdoar os outros. Pedro propõe a Jesus perdoar muitas vezes, até 7. Devo perdoar ao meu irmão até 7 vezes? Na linguagem bíblica, 7 indica a perfeição.
Esse é o olhar de Pedro. Um olhar generoso dentro do seu modo de considerar a realidade. Pedro reconhece a necessidade de pedir perdão. Ele tem uma atitude defensiva diante da culpa. Atitude que devemos evitar, porque nos impede de receber o perdão. Jesus responde-lhe que deve perdoar 70 vezes 7, isto é, sempre. Que não deve haver limites ao perdão. Esse é o olhar de Deus, um olhar de plenitude. Depois Jesus dá o exemplo do servo cujo senhor lhe perdoa a dívida. Uma dívida enorme, 10.000 talentos, um valor astronômico. Nossa, deveria, valer assim, uma coisa assim, enorme. E por sua vez, aquele servo não perdoa seu companheiro uma quantia insignificante em comparação ao que lhe foi perdoado. O ensinamento termina com palavras de Jesus nas quais ele relaciona o perdão aos outros com o perdão recebido do Pai Celeste. É assim que o meu Pai está nos céus, fará convosco. Se cada um não perdoar de coração o seu irmão, se perdoarmos, Deus perdoa-nos. Se não perdoarmos, não recebemos o perdão de Deus. É uma coisa óbvia. Por mais que o Senhor é misericordioso, o patrão lá, ele falou, olha, eu vou te perdoar. Vai, assim, assado. O Senhor perdoa sempre. Com este exemplo, o Senhor quer que compreendamos que o perdão aos outros vem do perdão que Deus nos concede sempre. Tal como Deus nunca se cansa de nos perdoar, devemos nos esforçar por perdoar sempre aos outros. Continuamos percorrendo o caminho da Quaresma e hoje encontramos no Evangelho o ensinamento sobre o perdão. Contemplemos com calma a maravilha do perdão que Deus nos dá generosamente no sacramento da penitência. E esforcemo-nos com a graça de Deus por nos comportarmos dessa forma com os nossos irmãos quando nos ofendem ou quando nos ofenderem. Então tem muitas pessoas que nos ofenderam. E também, vamos e venhamos, como diz o ditado, temos muitas pessoas que nós ofendemos também. Porque nós somos pecadores. Entenderam? Então, perdoa o teu irmão, para que teu irmão te perdoe. E se não perdoar, Deus perdoa. Ele sempre está aí com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua caridade, com o seu perdão. Não tem tempo para Deus. Ele sempre está nos perdoando, sempre. Nós vamos lá no confessionário, eu te perdoo, O sacerdote, através de Deus, através de Jesus, nos perdoa. Por intercessão de Jesus Cristo. Não é o sacerdote, e sim Deus. Ele sempre está nos perdoando, sempre. Não tem nenhum momento. Qual é o momento que Deus não te perdoa? Qual? Me mostre. Não tem. Porque a nossa vida é ondulações, altos e baixos. E Ele sempre nos perdoa. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Que Deus nos abençoe nessa terça-feira e nos perdoe de todos os nossos pecados. Nós estamos reunidos, vamos permanecer unidos com a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz e no perdão do Senhor.